Estamos de volta com Painel Cidadão. Com o terceiro bloco do Painel Cidadão. E como nós deixamos em aberto no último bloco, doutor Sandro, o que leva mais à impunidade? O sentimento de o que leva mais à corrupção? O sentimento de impunidade ou já a própria estrutura do poder hoje? Eu acredito, a sua pergunta é extremamente pertinente, Rafael. Eu acredito que a corrupção, ela se propaga, ela tende a se propagar, principalmente quando as pessoas que percebem a corrupção e assim não agem, muitas vezes são taxadas, né, de pessoas de pouca experiência, são taxadas de forma pejorativa, porque não levam a vantagem que os corruptos levam. Então, a corrupção, ela é um mal que propaga, e propaga porque ela leva, infelizmente, o homem de bem, né, a questionar se ele deve permanecer um homem de bem ou não. Né? Ele passa a questionar os seus próprios valores, porque a corrupção é tão arraigada no seio da sociedade, em altos, médios e baixos escalões, que leva ao homem de bem a uma reflexão. Né? Será que eu estou certo em manter-me assim? Porque ele passa a ser tratado, inclusive, de forma pejorativa pelos seus pares. Né? Ele, com muita dificuldade, caminha de forma a manter a celeridade, a cuidar da sua família, a conseguir, à custa de muito sacrifício, todos os seus planos de vida, enquanto muitas vezes o corrupto, pelos atalhos que lhe proporciona a corrupção, angaria poder e vaidades financeiras que quem não é corrupto muitas vezes não vai alcançar ou demorará muito a alcançar. Né? Então, o homem de bem passa a se questionar se a corrupção, se ele que não está errado, se a corrupção na verdade é um desvalor. Né? Então, acredito que a corrupção ainda tem esse grande mal de fomentar pessoas de bem a levar uma reflexão das suas atitudes corretas que ela vem tomando. A questão é estrutural, porque veja bem, hoje nós temos... Vamos excluir o judiciário dessa análise. O executivo e o legislativo. O professor Raimundo, um dos tribunos que eu tive na instituição Toledo de Ensino, que foi delegado, Raimundo Pereira Neto, ele dizia: o legislativo é garoto de recado do executivo. Hoje o executivo precisa de aprovação das câmaras municipais, do Legislativo Estadual e da Câmara dos Deputados Federais, da Câmara Federal e dos senadores do Congresso Nacional. Ele precisa atingir os seus objetivos, como está aí posto o caso do Mensalão. Precisava dos votos para ter maioria no Congresso Nacional. Essa questão constitucional do Executivo e o Legislativo seria uma estrutura mal formada, mal legislada, que leva a essa corrupção, Sandro? Não deveria ser um dos fatores, mas a prática tem demonstrado que é. Né? Quando Montesquieu propõe a divisão de poderes, né? Montesquieu, que é estudado nas faculdades, propõe a divisão dos poderes, e a nossa República Federativa é dividida, de acordo com o artigo 2º da Constituição Federal, em 3 poderes independentes, mas que trabalhem em harmonia. Harmônicos entre si. Harmônicos entre si, assim deveria ser. Qual seja o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Espera-se que ambos, ou todos eles, desculpe, tenham independência, né? Sejam autônomos, mas trabalhem em harmonia. Hoje, o que se vê é uma realidade um tanto diferente, né? Principalmente nas questões políticas, o que se vê é uma grande troca de favores, principalmente entre o poder executivo e o poder legislativo, porque se não existir isso, muitas vezes projetos de interesse do executivo não são aprovados e verbas do legislativo não são autorizadas. Então, isto é um processo natural dentro da política hoje. E cria uma interdependência entre si, né? Sem dúvida, cria uma interdependência que muitas vezes leva a interesses que não deveriam levar, né? E que faz um poder ser refém do outro, né? Um poder acaba sendo refém do outro pela troca desses interesses. É o que nós vimos a questão do Mensalão, é uma questão
que está aí na ótica da sociedade. É atual, né? Semana passada, essa semana atual. E a semana que vem, com certeza, isso. Será, ainda vai aí umas 3 semanas esse julgamento. Com certeza. É a ótica da sociedade, é o objeto de estudo, não só do âmbito do direito, né, dos cientistas do direito, como das outras ciências também, mas o mensalão demonstra justamente essa interdependência de interesses entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo, principalmente entre o Poder Legislativo e o Executivo. Como eu disse, né, vamos excluir o Judiciário dessa análise, né, porque ele não está tão relacionado nesse caso. Né? Não está diretamente relacionado à necessidade de troca de favores, mas o Judiciário, através do Supremo Tribunal Federal, agora chamado para dar uma solução jurídica para o caso, política, não deixa de ter que analisar a situação também sobre a ótica política. É exatamente isso. Como é que você tem visto os ministros lá, Joaquim Barbosa, que é o relator, Ricardo Lewandowski, o Marco Aurélio Mello, disse essa semana que passou, quando estava sendo feita a defesa dos réus. Cada advogado tinha lá 1 hora para apresentar a defesa. Quando foi no final de um 3º, 4º dia de exposições, os ministros disseram que, independente da defesa, que isso não mudaria o voto dos ministros do Supremo Tribunal Federal. E eu peço para você também aguardar nessa resposta, que nós vamos dar um giro comercial. Na volta, você dá a sua opinião quanto a essa colocação dos ministros, que, a meu ver, depois eu quero colocar uma outra situação. É rapidinho, nós voltamos. Voltamos em instantes com Painel Cidadão.